Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou seu apresentador e confesso que hoje eu tô bem animado. Olá, pessoal! Eu sou especialista residente e também estou bem empolgada. A gente tem uma jornada e tanto pela frente hoje. Com certeza. A nossa missão nesse mergulho não é olhar para números frios, nem para aquelas fórmulas matemáticas que dão sono, sabe? Fugir daquela visão tediosa dos livros didáticos tradicionais. Exato. Hoje a gente vai falar sobre como pensar a pesquisa acadêmica. Nós vamos desmistificar as engrenagens filosóficas e práticas do conhecimento humano. E o nosso material base hoje é fascinante. Nós vamos explorar o primeiro capítulo do livro Doing Business Research, que foi escrito pelo Nick Lee e pelo Jan Lins. E olha só a história de origem desse livro. A ideia toda nasceu de uma conversa de bar, mais especificamente num pub chamado The Sacks of Potatoes, lá em Birmingham, no Reino Unido. É incrível pensar nisso. Os caras estavam lá tomando uma cerveja e perceberam que não existia nenhum livro que ensinasse os pesquisadores a pensar de verdade. Pois é, só existiam aqueles manuais técnicos, né? Aqueles livros de receitas do tipo faça A para conseguir B. E o que é fascinante aqui é que os autores escreveram essa introdução a 30 mil pés de altitude. Caramba, num avião. Isso, eles estavam a caminho de Reykjavik, na Islândia. E logo depois já mencionam viagens para Disney e para Helsinki. Isso prova que a pesquisa pode te levar a lugares muito incríveis. Certo, vamos desvendar isso. Preparando o terreno para nossa discussão, antes da gente falar de como a pesquisa é feita na prática, a gente precisa entender o que ela é na essência. Exatamente. Por que alguém passaria por esse processo exaustivo de pesquisar, né? O material traz a visão do professor Kwakwa-Tuahine Dima sobre isso. E pelo que eu li, ele fala de dois grandes buracos na estrada do pesquisador. A necessidade de fazer uma contribuição e de que essa contribuição seja nova. Ah, sim. Essa é a pressão clássica. Todo mundo acha que precisa inventar a roda. Mas aí o Kwaku traz uma revelação que, dá um nó na cabeça de muito acadêmico. Qual? Ele diz que pesquisadores simplesmente não criam conhecimento. Peraí. Como assim não criam? Se eles passam anos estudando, o que eles estão fazendo então? Ele argumenta que a pesquisa é uma conversa contínua e o pesquisador apenas participa dessa conversa. Ah, entendi. Quem realmente cria um novo conhecimento é a audiência, é quem lê a pesquisa e aplica aqueles insights na vida real. Nossa, isso é muito bom. É como se fosse um grande jantar, sabe? Um jantar? Como assim? Tipo, imagine um jantar cheio de pessoas super inteligentes. A conversa já está rolando solta. Você não chega gritando do topo da montanha. Você chega no jantar e traz um prato novo para a mesa. Ah, perfeita analogia. E aí as pessoas na mesa provam o seu prato e decidem como usar aqueles ingredientes. Mas vem cá, essa visão de que é a audiência que cria o conhecimento, isso não tira um peso gigantesco das costas do pesquisador iniciante? Aquele peso de ter que reinventar a roda sozinho? Tira totalmente. Muda o foco de eu preciso ser genial para eu preciso ser útil nessa conversa. Mas claro, participar dessa conversa não tem muito glamour no dia a dia. Ah, as famosas trincheiras da pesquisa. O livro traz um relato bem visceral sobre isso, né? Sim, o relato da Anush Newman é a visão de quem tá lá suando a camisa nas trincheiras. E ela conta sobre as reuniões de família. Nossa, é quase doloroso de ler. Ela tenta explicar o que pesquisa e os olhos dos parentes ficam completamente vidrados de tédio. Pois é, e sempre vem aquela pergunta clássica e letal. Você vai arrumar um emprego de verdade depois disso? Essa mesma. A Anush descreve como a pesquisa é frustrante em alguns dias, mas também é muito emocionante. Porque não tem uma resposta certa ou errada, né? O desafio é justamente mostrar por que a sua opinião é válida. Exato. E o contraste é gigante. De um lado, a gente tem os autores viajando para a Islândia, super glamurosos, e do outro, a Anush tendo que justificar a própria existência no almoço de domingo. É, a realidade nua e crua. Mas é nesse caos, no meio dessa frustração familiar e incerteza, que o pesquisador forma a própria opinião. É isso que torna a pesquisa única. Certo, mas se a chave é formar uma opinião válida,
Como a gente diferencia uma opinião sólida de um simples palpite de bar? É aí que a gente precisa definir o que é conhecimento e separar ele do senso comum. E a história que o livro usa para separar isso é maravilhosa. A história do Nick com a tomada. Ah, essa é clássica. O autor do livro quase se eletrocutou. Pois é. O Nick sabia que precisa desligar a energia antes de mexer numa tomada. Isso é senso comum. Não precisa de evidência para achar isso. Mas ele esqueceu de desligar a chave, tomou um choque terrível, foi arremessado longe. E aí, através da dor literal e física, aquele senso comum virou conhecimento prático provado. O senso comum não exige evidências, mas o conhecimento sim. E para estruturar esse verdadeiro conhecimento e não tomar um choque metafórico na academia, o material apresenta 4 ferramentas principais: as temidas ologias. As ologias: ontologia, epistemologia, axiologia e metodologia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos tentar descomplicar isso para quem acompanha a gente. Imagina que essas ologias são como construir uma casa. A ontologia é o terreno que você compra, é a natureza da realidade. O mundo é sólido como rocha ou fluido como um pântano? Ah, muito bom. E a epistemologia é a fundação que vai em cima. É o que nós podemos saber sobre essa realidade. Se for pedra, a fundação é de concreto armado. Se for pântano, precisa ser flexível. Perfeito. Aí vem a axiologia, que são os objetivos. A casa é para uma família ou é um comércio? E, finalmente, a metodologia, Que é como fazer a pesquisa na prática, as ferramentas, os métodos. que na nossa analogia seria a cor da tinta e a disposição dos móveis da casa. Certo? Exatamente. E isso levanta uma questão importante. A metodologia é completamente dependente das crenças anteriores, do terreno e da fundação. Ironicamente, a cor da tinta é a parte com a qual todo mundo mais se preocupa, né? O estudante já chega querendo aplicar um questionário sem nem saber em qual terreno está pisando. E aí a casa cai. Ou afunda no pântano. Mas, uma vez que você construiu a fundação certa, como você se move entre a teoria e o mundo real? O livro entra na lógica da indução e da dedução, o espiral da lógica. Vamos começar pela dedução. É partir de premissas gerais para uma conclusão bem específica. O livro dá um exemplo hilário sobre isso. Eles dizem, premissa 1, escrever um livro sempre deixa os autores ricos. E a premissa 2, Nick e Ian estão escrevendo um livro. Conclusão lógica, eles vão ficar ricos. A lógica dedutiva funciona, mesmo que a premissa seja uma ilusão, como nesse caso dos autores ficarem ricos. E do outro lado a gente tem a indução, que é observar eventos específicos no mundo real para tentar criar uma teoria geral. Mas nas ciências sociais as coisas raramente são lineares assim. O texto descreve isso mais como uma espiral. Uma espiral? Tipo o projeto de doutorado do próprio Nick, que começou em 93 e ele sente que está na espiral até hoje. Os pesquisadores alternam o tempo todo entre observar a realidade e criar teoria. E ele também esclarece o que é empírico, que não é só número no laboratório. É qualquer dado observável pelos sentidos, seja qualitativo ou quantitativo. Isso mesmo. A observação empírica alimenta a teoria, que volta a ser testada na prática, sobe e desce na espiral. Mas os livros tradicionais não costumam apresentar a indução e a dedução como dois times rivais. Pelo que o livro descreve, parece mais uma dança super bagunçada. É totalmente uma dança bagunçada. E essa bagunça no mundo real nos leva para um grande divisor de águas abordado no texto. A Torre de Marfim contra a realidade comercial. Ah, o choque de mundos. Porque algumas pesquisas só focam em lucro rápido, enquanto outras buscam a grande verdade universal, né? O livro contrasta isso muito bem, a pesquisa comercial e a pesquisa acadêmica pura. A comercial quer resolver um problema urgente. O exemplo do refrigerante Fizz Sugar Water. As vendas estão caindo. A empresa não quer saber a teoria ontológica do consumo de açúcar. Ela quer saber como parar de perder dinheiro amanhã. Exato. É guiada puramente por dados e mantida em segredo absoluto, escondida num cofre por causa da vantagem competitiva. Já a pesquisa acadêmica pura respira outro ar. Ela se baseia em teorias gerais e o objetivo principal é compartilhar com o mundo, o oposto do segredo.
E aí eles apresentam um meio termo ideal, a pesquisa aplicada. Ela resolve problemas específicos, como a comercial, mas tenta contribuir para a teoria geral, como a acadêmica. Deixa eu tentar mais uma analogia para quem está escutando a gente. Imagina a pesquisa comercial como consertar um vazamento no encanamento de uma empresa. Tá, vazou a água e precisa parar na hora. Isso. Já a pesquisa acadêmica pura seria o equivalente a ficar estudando as leis da dinâmica dos fluidos no laboratório, sem consertar nenhum cano. E onde entra a pesquisa aplicada nisso? A pesquisa aplicada é você consertar aquele vazamento específico no escritório, mas usando princípios novos de dinâmica dos fluidos que você descobriu e que agora todo mundo pode aprender e usar. Nossa, perfeito. Ela não ignora o problema cotidiano e não esquece da grande conversa acadêmica. Conecta as duas coisas de forma brilhante. Mas com toda essa teoria, o espiral, as metodologias, Sim. como um ser humano real sobrevive a esse moedor de carne sem enlouquecer? É o que o livro aborda no fechamento. É a parte do fator humano. E os autores são bem diretos. A primeira lição é dura. Trabalho duro é mais importante que inteligência. Sério? Eles cravam isso? Cravam. Se você não estiver disposto a ralar e fazer os sacrifícios, a sua inteligência não vai te salvar. O sucesso depende do suor. Faz sentido. E a segunda lição é um belo choque de realidade. Eles lembram que pesquisadores são, no fim das contas, humanos. Primatas com crachá de evento acadêmico. Pois é. Estão inseridos num ecossistema cheio de egos, disputas políticas, panelinhas e, nossa, até intrigas românticas. E o conselho do livro é observar quem tem o poder no departamento. Não haja com arrogância achando que você é a pessoa mais brilhante da sala. É um jogo de sobrevivência política. E sobre a escolha do tema, eles avisam. O seu orientador precisa estar interessado. Senão, você está sozinho. E tem a regra de ouro de nunca se apaixonar demais pelo próprio tópico. Aquela coisa de matar seus queridinhos. Nossa, doer na alma. Apagar palavras e análises inteiras na hora de escrever a tese, porque, por mais que você goste, aquilo não serve para pesquisa. Dói muito, mas tem que ser feito. E isso mostra o que você mencionou lá no começo. O livro recusa o rótulo de livro de receitas. Exatamente. Ele não te dá o passo a passo de como bater o bolo. Ele te apresenta os ingredientes cruéis da realidade acadêmica para que você crie sua própria receita. E se ligarmos isso ao panorama geral, entender o jogo político do departamento não é cinismo puro, é sobrevivência básica. Para conseguir espaço e financiamento para fazer um trabalho que realmente importe, né? Com certeza. Não dá para construir conhecimento isolado do mundo e das pessoas ao seu redor. Bom, fazendo um resumo da nossa jornada hoje. A gente saiu lá do começo com a ideia abstrata da pesquisa como uma grande conversa de jantar. Passamos pelo perigo de tomar choque na tomada se confiarmos só no senso comum. Desbravamos as 4 ologias, entendendo a importância de comprar o terreno certo antes de pintar a casa. E navegamos pela espiral caótica que é tentar induzir e deduzir teorias no mundo real. Terminando com a dura realidade de lidar com egos inflados e a necessidade vital de trabalho duro. E de entender que dominar essas ferramentas é o que separa um apertador de botões de um verdadeiro pensador original. É uma mudança de perspectiva gigante para quem está começando, ou até para quem já está na área há um tempo. Então, o que tudo isso significa? Eu acho que a reflexão final volta para a filosofia central do Kwakwatu Neyigman. A de que o pesquisador não cria o conhecimento sozinho. Exato. Se o conhecimento só ganha vida e só se torna real quando a audiência o absorve e aplica. O que quem nos acompanha vai fazer com isso, certo? Essa é a provocação. Que novo conhecimento a nossa audiência vai criar no mundo real a partir dessa conversa meio abstrata que acabou de acontecer aqui entre nós? Essa é uma pergunta excelente. A responsabilidade agora passou para quem está ouvindo a gente. A conversa continua fora daqui. Continuem curiosos, continuem investigando. Até a próxima exploração profunda.